Tá ao vivo já. Você vai lá e lá. O negócio do Instagram tá falando. Cala a boca. Se quiser falar alguma coisa. Bom dia, meus amigos, tudo bom? Estamos aqui esperando o sinal da internet para falarmos sobre a pandemia e a fibromialgia. Eu sou o vereador Miguel Ângelo, de Paço do Lumiar. Estou me conectando com a Simone Bombardi, que é a vice-presidente da Abrafibro, que é a Associação Brasileira dos Fibromialgicos. Nós tínhamos agendado uma live exatamente para esse horário. Estamos esperando aqui o sinal melhorar para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui já estão se conectando para participar desse bate-papo interessante, para debatermos muito a respeito dessa questão, dessa síndrome que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro, e nosso país não é diferente, nosso município e o nosso estado. Então vamos aguardar só mais um pouquinho. Já já a Simone está entrando para a gente começar a nossa live e bater um papinho bem interessante aqui com todos. Fibromialgicos. Desafios. Ela não aparece aqui. Me abra fio. Eu já chamei ela. Guardando fala, ó. Guardando defeito. Não tô conseguindo. Vai pra ela direto. Olá, Miguel. Tudo bem? Tudo, Tem agora dias que a vai, né? internet realmente fica brincando conosco, né? Mas tudo bem, Brinca Simone. bastante.
Nós tentamos iniciar pelo login, não deu certo, mas nossa live vai sair sim. Então, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu sou o vereador Miguel Ângelo, daqui de Paços do Lumiar, Maranhão. E hoje o nosso bate-papo aqui é com a Simone Ali Bombardi, minha grande amiga, uma lutadora dessa causa da fibromialgia, de seus acometidos. Ela é a vice-presidente da Abrafibro, que é a Associação Brasileira dos Fibromialgicos. E eu tenho acompanhado o trabalho da Simone ao longo do ano passado inteiro e esse ano também. E aí nós resolvemos tratar a respeito do atendimento aos fibromialgicos nessa época de pandemia. Todos sabem como é que nós estamos vivendo aí no mundo inteiro, esse terrorismo, né, que a gente está sofrendo com relação a essa pandemia do Covid-19. E os fibromialgicos, em especial, ainda sofrem mais, porque a dor não avisa a hora que vai chegar. Então, o fibromialgico, ele sente muito esse gatilho da dor, que são dores intensas pelo corpo inteiro, e precisam de tratamento, de emergência, e onde procurar, como fazer para ter um atendimento, para aliviar um pouco dessa dor, sabendo que a maior parte dos hospitais estão todos voltados aí para o atendimento à Covid. Simone, quero aqui lhe dar bom dia a todos os nossos internautas, pessoas que estão já interagindo conosco nessa live. E eu vou passar a palavra a você, mas sempre fazendo a perguntinha de sempre, né? De praxe, aqueles que ainda não conhecem a questão da fibromialgia. E eu começo dando bom dia e perguntando: fibromialgia, o que é, o que provoca e quais são os dados mais recentes, Simone, dos atingidos, no sexo, a faixa etária, enfim. Dê bom dia a todos e me responda, por gentileza, responda a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, vereador. Bom dia a todos. A fibromialgia é uma doença crônica, né? Sim. Não tem cura. Infelizmente, ela atingindo o sistema nervoso central, ela atinge o corpo como um todo. Então, não são só dores acentuadas que nós temos. Nós temos outros sintomas, e são muitos os sintomas. Eu digo nós porque eu também tenho, para quem não me conhece. E são muitos os sintomas que nos afligem. Então, depressão, sono não reparador, quando tem sono, comprometimento da memória, sensibilidade ao toque, pernas inquietas, muita sensibilidade na questão da bexiga e do intestino. Nós sentimos muitas dores e, essencialmente, nosso abdômen normalmente é sempre muito estendido por conta das dores, por conta dos problemas acentuados do mau funcionamento. Sim. Ou funciona demais, ou funciona de menos. E a fibromialgia em si, ela tem uma faixa etária que ela costuma cometer mais as pessoas em qualquer idade produtiva, que é na faixa dos 25 aos 60 anos, não descartando as pessoas que têm aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos vários casos no nosso grupo de crianças e adolescentes, né? Sem falar dos homens, é uma parcela bem menor do que das mulheres, mas nos homens também tem. A cada 10 pessoas, 8 são mulheres e 2 são homens. Então, assim, é uma doença que pode aparecer para qualquer pessoa, em qualquer idade produtiva, dependendo de um gatilho. Pode ser uma depressão, pode ser algum outro problema crônico, de dor crônica, que pode levar também à fibromialgia, como, por exemplo, uma osteoartrite, como pode ser uma artrose, e daí por diante. Sim, Simone, realmente, esse seu relato ele nos deixa estarrecidos, porque muita gente, de forma equivocada, começa a dizer que o fibromialgico é fresco, né? Que a fibromialgia é uma frescura. Não reconhece a fibromialgia como uma doença crônica, uma síndrome e que exige cuidados especiais. Eu sou realmente um defensor desta causa, assim como você. Como vereador, né, parlamentar do município de Paços do Lumiar, tive a oportunidade de conhecê-la
E quando você nos relatou algumas coisas referentes à fibromialgia, me chamou muita atenção. E prontamente você testemunha que elaboramos dois projetos de leis, que aqui no nosso município, graças a Deus, ano passado, a gente já conseguiu a aprovação na Câmara e, consequentemente, a homologação desses projetos que hoje são lei no nosso município. Eu quero pedir a permissão para relatar que nós temos a lei número 781, de 4 de junho de 2019. Ela institui no calendário do município de Paços do Lumiar o dia 12 de maio como dia de conscientização e enfrentamento da fibromialgia. Em cima dessa lei, você nos acompanhou, fizemos uma bela audiência pública lá na instituição IESF, na faculdade IESF, e onde a gente teve a oportunidade de ouvir muitos relatos, debatemos sobre o problema, saímos de lá com uma pauta muito interessante e apresentamos às autoridades constituídas. Depois, né, nós criamos o projeto de lei número 797, que foi homologado em 16 de setembro de 2019, que dispõe também, que parece pouco, mas já um ganho muito acentuado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário às pessoas com fibromialgia em órgãos públicos e empresas privadas. Né? Todo mundo sabe, ou quem ainda não sabe, fica sabendo, que o fibromialgia, quando ele está no gatilho de dor, ele não consegue ficar mais do que 10 minutos na mesma posição, e ele precisa realmente desse atendimento prioritário, ele precisa de uma vaga de estacionamento, porque muitas vezes sai para honrar seus compromissos, buscar fazer seus compromissos no dia a dia e precisa. Então, são dois pontos interessantes, foram muito discutidos. Também, Simone, nós fomos, seu convite, a convite do vereador Ricardo Diniz, vereador de São Luís. Nós participamos de uma outra audiência pública na Câmara Municipal de São Luís, também, onde foi debatido muito essa questão aí da fibromialgia, as políticas que estão sendo aplicadas, que projetos estão sendo levados, reivindicações das autoridades constituídas. E também tivemos o convite aí do deputado doutor Iglesias, que participamos também de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Maranhão. Isso aí, Simone, me permita, para a gente poder começar um diálogo de que já existe esse interesse, essa perspectiva de lutarmos pelas pessoas que sofrem dessa síndrome. E você aqui, Simone, é uma pessoa que tem lutado muito, chegou em nosso estado para tentar outras atividades, mas acabou se voltando aí à questão da fibromialgia, por ser uma acometida dessa síndrome. E hoje você é uma pessoa PhD nessa área. Eu gostaria de fazer mais uma abordagem para minha amiga explanar para os nossos internautas como é feito, Simone, assim, de uma forma um pouco resumida, mas como é feito esse tratamento às pessoas que estão sofrendo dessa síndrome e precisam fazer um tratamento. Porque, por incrível que pareça, muitas pessoas estão sendo acometidas dessa síndrome, ela tem aumentado o número de acometidos, e poucas pessoas têm esse conhecimento, como fazer para melhor tratar. Porque demora muito o diagnóstico, até onde você me passou e a gente já pesquisou, demora muito o diagnóstico em relação à confirmação da fibromialgia. Eu gostaria que você me passasse para todos, mais ou menos, como é feito o tratamento para as pessoas que são diagnosticadas com essa síndrome. Assim, muitas vezes as pessoas fazem uma grande peregrinação Sim. Até chegar ao seu diagnóstico, né? Muitos médicos, que vamos dizer, são especializados, por exemplo, na clínica médica, muitas vezes eles não estão com o olho aberto para essa questão da fibromialgia, e isso acontece muito no nosso estado, conforme os relatos das pessoas do nosso grupo. E o que acontece? Essa pessoa passa por muitos médicos, muitas especialidades, toma muitos remédios errados até chegar, de fato, no seu diagnóstico. E a gente precisa, como um todo, de um tratamento multidisciplinar. Sim. Né? Ou seja, acompanhamento com reumatologista, muitas vezes acompanhamento com fisioterapeuta, porque para a questão da dor, né? Do alívio da dor. Isso. Muitas vezes a pessoa com fibromialgia, ela não tem só fibromialgia no contexto geral, geralmente ela tem uma doença correlacionada. Então, nós precisamos muito desse tratamento multidisciplinar, né? Então, reumatologista, um médico da dor, especializado em dor, psiquiatra, psicólogo,
muitas vezes as atividades físicas têm que ser frequentes para você manter um nível de dor mais baixo, porque na realidade nós sentimos dores todos os dias. Da hora que acordamos, que colocamos o pé no chão, até a hora que vamos dormir. Né? Então, é preciso esse tratamento. Na verdade, a gente deveria estar todo dia fazendo algum tipo de tratamento, seja Sim. ele, inclusive, um tratamento alternativo, como uma acupuntura, um pilates. E isso tudo, mais a medicação, é algo muito caro para a pessoa com fibromialgia. Verdade. Muito. A gente não consegue trabalhar fora, começa por aí. Que a gente não consegue, muitas vezes, trabalhar fora, porque as dores não deixam, todos os sintomas em conjunto não deixam. E aí a gente tem que fazer esse acompanhamento diariamente para poder manter esse nível de dor mais baixo. E os sintomas, né, como por exemplo a fadiga, é algo terrível no dia a dia da gente. E a gente precisa muito desse tratamento e é algo muito complicado, né, como o nosso tema está sugerindo, neste período de pandemia, é algo bem difícil, porque tudo foi parado. As marcações de consultas foram paradas, o atendimento tem sido essencialmente para quem procura, para quem está tendo a crise de dor, no pronto-socorro. Agora, como vai para o pronto-socorro? Com tantos casos de Covid. Isso é que tem me preocupado, que é o tema da nossa live, né? O tema principal é exatamente isso. E eu queria abrir aqui só um espaço, me dirigir aos nossos internautas que quiserem interagir, quiserem fazer perguntas, e vão se relacionando logo depois que a gente troca mais essas informações, a gente passa nessa outra parte, que é exatamente responder algumas questões que os fibromialgicos e até mesmo os internautas que têm curiosidade sobre o tema, né, que geralmente conhece alguém, pode ter alguém na família que possa estar sofrendo aí com essa síndrome, possa participar e buscar alguma resposta, às vezes, que está precisando. Simone, você tocou... E às vezes até a pessoa não tem fibromialgia, mas Isso. ela conhece alguém que tem fibromialgia. Exato, Fala do projeto para essa pessoa. Isso, Diz assim. para ele que tem um grupo que está fazendo, que está correndo atrás. Porque, assim, adoece uma pessoa com fibromialgia, não adoece só a pessoa, adoece a casa inteira, a família inteira. É verdade. Simone, aqui no nosso município, a gente tem acompanhado isso de perto, e esse é o motivo da gente partir na frente, né, nessa questão aí, procurar buscar projetos de leis que possam, de alguma forma, dar um alento a essas pessoas. Como eu falei agora há pouco, eu já sou autor dessas duas leis que já relatei. E assim, Simone, eu estou com o terceiro projeto de lei a respeito ainda da fibromialgia, e aí eu me dirijo aqui a todos os servidores do nosso município, servidores público municipal, que é exatamente que determina a redução, Simone. Você falou uma coisa interessante, no que se refere a exercício físico. Daí eu fui buscar essas informações com quem é acometido da fibromialgia. Eu recebi no nosso escritório uma amiga nossa que trabalha na Secretaria de Educação, e ela veio nos pedir, até pelo amor de Deus, que a gente pudesse conversar com a direção do município para tentar viabilizar de alguma maneira alguma lei que assegurasse pelo menos uma folga no seu horário de trabalho para que elas pudessem fazer as suas atividades físicas que são primordiais para a manutenção da sua saúde, né? Evitando assim aqueles gatilhos de dor por consequência, ou seja, rotineiramente. Então, nós nos debruçamos aí, até você pode testemunhar que entramos em contato com você, ver se havia essa possibilidade de fazer, se já tinha alguma coisa voltada. E nós fizemos o projeto de lei que eu devo encaminhar essa semana para a Câmara Municipal, que nós também estamos fazendo as sessões remotas, né, por conta dessa pandemia, que determina a redução da carga horária de servidor público municipal portador de fibromialgia, condicionada à comprovação de prática de atividade física no âmbito do município de Paços do Lumiar. Simone e os demais amigos, a gente está solicitando aqui ao Poder Executivo que reduza, pelo menos em 1 hora, a carga horária das pessoas que já são comprovadamente fibromiálgicas para saírem, né, são 4 horas semanais, aí pode ser negociado aí com cada órgão, para que essas pessoas possam sair de fato e praticarem suas atividades físicas recomendadas pelo profissional de saúde, naquilo que possa fazer a correção aí
das pessoas se manterem em atividade física, exatamente buscando um melhor condicionamento físico para aguentar e suportar esses gatilhos de dores quando chegarem. Então, essa Esse é uma projeto de contribuição lei, nossa, Miguel, exatamente. É uma contribuição nossa esse também, projeto de como lei é um tecido. projeto muito importante. Isso, Muito e a gente já vai importante. Por quê? encaminhar. As Também, Simone, clínicas hoje, sim, pois não, à vontade. as clínicas hoje, elas fecham às 6 horas da tarde. Muitas vezes o servidor público está trabalhando até 6 horas da tarde. Então, Sim, assim, como se tratar que você tem que trabalhar? Então, esse projeto é muito importante por isso, porque vai possibilitar o funcionário público que tem a fibromialgia poder estar tendo 4 horas na semana para poder ir se tratar. Fazer o isso. seu tratamento, ter uma qualidade de vida digna para poder trabalhar com qualidade. E a gente está também, comecei a bolar algumas coisas aqui, Simone, e eu gostaria depois de sentar com você e com a Fibro, com todos os membros, né, que a gente está bolando uma possibilidade, já começamos a fazer os primeiros contatos, que seria, Simone, a criação de um núcleo, ou um centro reumatológico, que é muito importante esse profissional na vida do fibromialgia, um centro de reumatológico, onde os fibromialgicos possam estar inseridos de uma forma multidisciplinar. Ou seja, já começa a passar aqui umas ideias, e a gente vai discutir isso aí, porque de qualquer maneira vai ter que ser questão orçamentária. Eu acredito que esse ano não vai ser mais possível por conta disso, mas já dá para a gente provocar esta lei, tentar fazer esse projeto de lei para inserir uma proposta interessante aí para o orçamento, que vamos votar no final desse ano, para ser executado no ano que vem. Mas seria muito interessante que os governos, eu falo aqui do governo municipal, né, da nossa cidade, assim como da nossa capital, e até mesmo o governador do estado, olhar ou passar essa informação, caso já tenha, que de repente possa estar desinformado, se já existe algum centro, aí você pode me ajudar nessa parte, da criação desse núcleo ou desse centro reumatológico para melhor dar um atendimento a essas pessoas. Então, são ideias, Simão, que a gente já está tendo aqui como parlamentar, são projetos de leis, e são leis já que a gente promove, porque eu me sensibilizo muito. Eu fico imaginando, como você falou agora há pouco, e eu falei o tema da nossa conversa de hoje, eu fico imaginando, eu crio situações na minha mente de uma pessoa acometida no gatilho da dor, fibromialgica, ali na sua alta capacidade de dor, e tendo que procurar socorro, como você falou agora há pouco. Você não tem um centro especializado, você não tem um local apenas para esse tratamento. E vai ter que ir aonde? Como você falou agora há pouco, nos prontos-socorros. Os prontos-socorros, perdão. E o que vai encontrar lá? Vai encontrar um clínico geral ou profissionais da saúde que estão voltados a essa pandemia, que realmente está açoitando a gente, de modo geral, o mundo inteiro. E essas outras comorbidades, vamos dizer assim, elas vão ficando um pouco de lado. Só que, assim, o Covid é muito importante, a gente não tira uma vírgula do que está sendo feito, pelo contrário, tem que fazer muito mais, muito mais. Mas eu também me preocupo com essas pessoas que não estão com Covid, mas precisam do atendimento médico de emergência. E aí fica o terror, o psicológico dessa pessoa vai para o brejo. Por quê? Porque precisa se tratar, mas tem medo de chegar até o hospital e ser contaminado com o vírus do coronavírus, né, da Covid. E com isso, como fazer? Como ter esse suporte no momento de tanta necessidade? Eu acredito que os internautas devem estar também se fazendo essas perguntas importantes. E eu gostaria, Simone, se você nos explicasse, pudesse assim, alguma clareza, se no Estado, que essa informação eu ainda não tenho, já existe algum centro que possa atender da forma pública, né, e não privada, porque privada, infelizmente, poucas pessoas têm esse acesso. Mas de forma pública, se já existe esse centro, ou núcleo, vamos dizer assim, para esse atendimento específico. Você tem alguma informação a respeito para passar para a gente? Então, Miguel, esse período de pandemia, ele veio para acentuar muito mais as nossas dores, porque mexe muito com o psicológico da pessoa, saber que pode ser atingida já tendo dor. Sim. Eu mesma, com uma semana de Covid, era uma chuva de informações que chegava pelo celular, que a crise foi inevitável. Então, desde que iniciou a pandemia até agora,
tem poucos dias que as minhas dores aliviaram. Eu passei mais de 2 meses em crise. É muito complicado isso porque a gente não tem muito acesso, né? Existe Sim. hoje a Casa da Dor aqui em São Luís, que ela fica na frente do Dutra, e existe o Centro de Reabilitação do Olho d'Água, assim como um outro ponto que faz tratamento também na cidade operária. Porém, a fila é muito grande. A fila do CER, que é o Centro de Reabilitação do Olho d'Água, até que não é tão extensa, né? Acredito que em uns 2, 3 meses a pessoa consegue estar entrando para fazer algum tipo de tratamento. Mas a Casa da Dor, que é um centro de referência, Casa da Dor, especializada, de um atendimento de ponta, né? A gente é muito bem tratado lá dentro. Existe muita humanização, que é algo que o fibromialgico precisa, ser entendido, saber que a pessoa está com dor e precisa ser bem atendida. Isso é muito difícil hoje na saúde pública. E o que acontece? A Casa da Dor hoje tem uma fila de espera de mais de 2 anos. Já tinha, né? Sim. E com a chegada da pandemia, foram suspensas as consultas. Então, tem muita gente esperando por consulta, esperando para poder ingressar, tanto para tratamento psiquiátrico, quanto para consultas com os médicos da dor, Sim. E não conseguem. E o que acontece ainda com a pessoa com fibromialgia? A gente tem que tomar medicações que nós temos que ter receita todos os meses. Quem está na fila, esperando até hoje, acaba tendo que tirar um dinheiro que não pode do seu orçamento familiar para comprar esses remédios. Muitos deles não tomam e não contam, né, para tomar por conta disso. A pandemia deixou muita gente desempregada também. Tem os poucos que conseguem trabalhar, mas muitos foram desempregados e sem condições. E junto com isso, com essa carga toda, sem emprego, período de pandemia, um montante de informações sobre o Covid, levaram muita gente à piora da dor. Então, assim, são pessoas que precisam ser assistidas e a gente precisa ter um respaldo. E o Centro Reumatológico vem, no caso de uma proposta, num projeto novo para a gente, seria de grande importância. Hoje a Casa da Dor, ela concentra o estado inteiro. Por isso a fila é tão grande. Lógico. Por isso a fila é tão grande. Então seria preciso desafogar a Casa da Dor para que as pessoas se direcionem também para outros pontos, né? Hoje a gente vê essa dificuldade até para pegar o ônibus. É difícil para uma pessoa que tem dor. É muito difícil. E um centro reumatológico em outro ponto, na Grande São Luís, seria de grande importância por isso. Tem muita gente em Paço do Lumiar, tem muita gente em São José de Ribamar, tem muita gente nas redondezas e até nos bairros mais distantes da capital, que precisam desse tratamento e acabam tendo que se deslocar de ônibus por um período grande. Quando chegam para algum tratamento, muitas vezes estão que não se aguentam de dor. Olha, Simone, Né? sim, pois não. Essa proposta do centro reumatológico seria importante por isso, para concentrar essa questão multidisciplinar num lugar só. Vou me tratar, eu vou para aquele lugar todo dia, eu não tenho que ir para cá e na outra ponta da cidade amanhã e na outra ponta da cidade depois de amanhã, porque eu tenho que procurar os tratamentos onde eu tenho pelo SUS e é tudo distante. Então, assim, seria muito importante esse projeto de lei. Como eu falei, a gente está ainda montando esse projeto aqui na mente, já começo a escrever, e eu tomei a liberdade de me dirigir até a Secretaria de Saúde do nosso município e solicitar um pequeno questionário para a gente tentar identificar o quantitativo de pessoas com fibromialgia no nosso município, para a gente trabalhar a justificativa do projeto. Que é importante que a gente apresente para o Poder Executivo essa demanda do centro, que é o CER, seria um CER municipal, vamos dizer assim, mas também justificar o quantitativo que mostra a necessidade desse centro. O município de Paço do Lumiar hoje já está se aproximando aí de quase 200 mil habitantes, diretamente, pessoas que residem aqui de alguma maneira. E a gente
agora que tivemos a inauguração da UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, em parceria com o Governo do Estado. A inauguração foi agora na última terça-feira, passada. A priori vai atender as demandas de Covid, mas também acredito que vai se estender para outros atendimentos assim que a pandemia for cedendo espaço. Porque, infelizmente, hoje é proibido ter outro tipo de dor que não seja a questão do Covid. Né? O nosso Estado e o nosso país têm demonstrado que está a dever para o cidadão, né? Infelizmente. Porque poucos hospitais, a demanda aumentou, e assim, já é uma outra conversa. Vamos voltar para o ponto principal. Então, assim, minha amiga Simone, a gente pretende sim trabalhar, levar isso aí até o ponto final, que é a execução desse projeto. A gente vai encaminhar isso aqui para o Executivo com todo prazer, porque eu conheço a luta da Abrafibro, conheço aqui a sua luta como vice-presidente dessa entidade tão importante e necessária nesse momento. Ela tem se acentuado muito, você com o seu trabalho aqui no nosso estado, tem acompanhado o seu trabalho, o trabalho da Abrafibro. Hoje, o fibromialgia já tem, de qualquer maneira, o alento. Eu sei que você nos relatou uma coisa triste, que é a questão da espera para um atendimento, através desses poucos lugares que oferecem, no caso da Bro, a pessoa passar esse tempo todo à espera de um tratamento, de um provável tratamento. Infelizmente, é triste, a gente não tem outras opções. Né? Tem o centro lá da Cidade Operária e tem esse do Olho d'Água que você falou. Mas a demanda é muito maior do que a oferta. E se a gente puder, como você falou, descentralizar, tudo ajuda, tudo ajuda. Eu acredito que o município de Paços do Lumiar, ele pode não fazer um grande centro, porque a demanda é muito maior, recurso, etc. Mas já fazendo um centro que seja capaz de absorver a demanda de Paços de uma forma direta, até mesmo indireta, até mesmo direta, vamos dizer assim, já mantém essas pessoas aqui no nosso município, evitando que elas possam ir até esses locais, abrindo espaço para quem está em outros municípios que ainda não tem esse atendimento. Então, também, aproveitando que nós estamos nessa live, estamos ao vivo, e pedir aos governos municipais, né, da grande ilha, que também olhem com bons olhos aí a nossa fronteira, Ribamar, Raposa, e São Luís já tem, de qualquer maneira, né? Porque o fibromialgico, ele precisa desse atendimento. A fibromialgia tem aumentado muito, segundo a gente acompanha os relatos aí, através da Abrafibro e através de você, que a gente faz contato direto. Então, eu acredito que a gente vai, sim, ter êxito nessa proposta. Esse outro projeto que já garante ao servidor público uma redução de 1 hora na sua jornada de trabalho, tornando 4 horas semanais, acho que está de bom grado. Não tem por que o Executivo vetar esse projeto, porque não custa, não dá ônus para o município, apenas uma liberação de um funcionário que está em tratamento da fibromialgia. E é aquela questão, né, Miguel? A pessoa com fibromialgia, funcionário com fibromialgia, funcionário público, é muito mais vantagem para o município ceder essas 4 horas do que conceder 15 dias de atestado do funcionário em casa. Ou mais, então, né? é muito mais vantajoso, muito mais produtivo para o município fazer dessa maneira. Não, com certeza. Então, esse aqui já é de imediato. Até a questão aí do centro reumatológico, também a gente vai costurar, se Deus quiser, até o final desse ano, para que entre no orçamento e se possa ter garantia dos recursos para o ano que vem ser implantado em nosso município, né? Então, eu acredito que essa é a nossa contribuição com relação a essa síndrome, às pessoas que sofrem fibromialgia, não só no município de Paços do Lumiar, mas em todo o estado. E eu gostaria agora, Simone, se for possível, passar aqui para você, que eu estou um pouco distante do celular, eu estou com problema de ler as perguntas que estão sendo questionadas, que você também pode me ajudar melhor nisso, porque eu dei uma certa distância para a gente ter uma visão melhor. Eu estou tendo dificuldade de ler as perguntas que estão aparecendo aqui na tela. Mas eu gostaria que você desse uma lida em algumas. Se você pudesse adiantar para responder, eu te agradeço. E, enquanto isso, eu vou pesquisar o que eu posso fazer para responder. Se eu tiver dificuldade, você pode ler para mim que eu respondo aqui mesmo, tá bom? Tá certo.
A Você pode, Dilei eu quero abrir Veras. agora espaço para os nossos internautas. Já tem muito registro aqui. Eu estou vendo que a Aham. participação está sendo muito boa. E assim, Simone, se tiver alguma pergunta que vocês possam se adiantar, fique à vontade. Tá. A Dilei Veras disse o seguinte: eu não sou fibromialgia, mas quero agradecer a vocês que tiveram a sensibilidade de olhar por essas pessoas que muitos anos estavam no anonimato e sozinhas nas suas dores. Dilei, é bem assim mesmo. E a gente luta por conta disso, né? Tanto da parte do Miguel, que é um vereador que sempre nos acompanhou, e eu só tenho que agradecer, porque o Miguel sempre esteve muito disposto a nos ajudar e ajudar a nossa causa, né? Ele entende que o sentido ter fibromialgia é muito além do que uma pequena dor de cabeça, é muito além de uma dor de uma pessoa normal. Porque, na verdade, nós sentimos a dor de forma exacerbada. Ou seja, Sim. se você sente a dor no braço, tua musculatura, pode ter certeza, a gente sente 10 vezes mais. Então, assim, é muito acentuado mesmo. Agora, aqui, o Fábio Manfrinatu. Parabéns, vereadora. Aqui em Bauru, São Paulo, também aprovamos. Sim, bom demais. O que nós temos mais, Simone? Deixa eu puxar mais aqui, porque deu uma travadinha aqui na minha tela, Miguel. Pois não. Mas, continuando a falar dessa proposta do Centro Reumatológico... Sim. Agora vai, peraí. É muito importante... porque o centro reumatológico ele vai abraçar a pessoa com fibromialgia, como ele também vai abraçar as outras pessoas que têm problemas reumatológicos sem fibromialgia. Ou seja, nesse aspecto, você consegue atender também muitos idosos, porque geralmente o problema reumatológico atinge mais uma faixa etária de idosos, né? Bem lembrado, bem importante essa observação. Porque nesses tempos, inclusive de pandemia, né, onde o idoso tem que ficar rigorosamente em quarentena por conta de ser do grupo de risco, ainda piora mais a situação. Né? Piora muito, muito mais. Porque não pode sair para fazer uma atividade física. Não pode sair para receber um socorro. Aí fica difícil. Sofre a pessoa que está com dor, sofre a família por se sentir sem condições de socorrer. Porque se leva para o hospital, tem um problema do Covid. Se deixa em casa, sofre porque não sabe o que vai dar para passar essa dor. Então fica difícil, né, Simone? Realmente o fibromialgia, ele trava uma luta muito grande, muito desleal, vamos dizer assim. E primeiro, não tem cura. Ainda não foi apresentada a cura definitiva para o fibromialgia. Segundo, que não existe uma política pública voltada para essa síndrome, porque apesar da fibromialgia já ser diagnosticada há muito tempo, agora que começam a aparecer as primeiras sensibilidades por parte dos governantes em relação a essa síndrome. É como se agora que surgisse a fibromialgia, porque até então, às vezes por um erro de diagnóstico, ou até as pessoas não quererem realmente encarar isso como uma questão séria, transferia para outros diagnósticos essa situação da dor. Transferia isso para uma outra doença, qualquer outra coisa assim. Porque você já me explicou, e se você quiser explicar isso ao vivo, é importante esse diagnóstico, é muito importante. Quanto mais prematuro possa ser, melhor para o fibromialgia. Pelo menos eles já vai tomando consciência do que ele precisa fazer na sua rotina diária. E aqui, Simone, no nosso município, estamos atentos. Tivemos, com essas propostas de projetos que fizemos ano passado, tivemos a aceitação da Câmara, da população, e, como eu falei, fizemos uma audiência pública muito participativa. Então, para nós, realmente é um desafio buscar essas respostas que possam dar, de alguma maneira, um alento a essas pessoas. Eu sempre me coloco à disposição. Toda vez que eu recebo uma pessoa que vem me relatar que sofre a fibromialgia, me incentiva mais a buscar essas respostas. E eu sempre tenho aceito
o seu convite para esses eventos que vocês estão promovendo, para difundir mais as informações a respeito dos fibromialgicos. Então, eu só tenho a agradecer mesmo aí pela sua luta, pela sua presença, pela sua vontade de buscar essas respostas no nosso estado. Eu acredito que... Miguel, eu é que agradeço, assim, a Deus todos os dias, né, por ter colocado você como vereador, como amigo, ao nosso lado nessa luta. Sim. Porque a gente sabe, a gente acompanha o sofrimento dessas pessoas todos os dias, eu vivo isso todos os dias. É aquela questão, você me olha, mas você não me vê, você não sabe o que tem aqui dentro, o que eu estou passando. Então, o fibromialgico, ele passa muito por isso, né, de muitas vezes ser mal interpretado. O projeto de lei que você fez o ano passado, 12 de maio, com ações de conscientização, é um projeto muito importante, porque ele vem fazer com que a sociedade entenda. Então, Sim. Anualmente, fazer essas ações de conscientização no mês da fibromialgia, que é 12 de maio, é muito importante por essa questão, a sensibilização Sim. da sociedade perante uma doença muito pouco conhecida e que precisa ser desmistificada. Isso. Perante a sociedade, né? Então, por isso que é muito importante. Aí o pessoal fala, mas um projeto de lei que institui o dia da fibromialgia. Sim, claro, esse dia não é à toa. Esse dia é um dia mundial, não foi algo criado por nós, é um dia mundial que precisa de respeito. É um dia mundial porque o fibromialgico precisa de respeito. Né? Então, assim, o tamanho do sofrimento é muito grande e a sociedade precisa entender. E a questão da fila e do estacionamento prioritário é algo que, por exemplo, nós ainda vamos sentar com a Secretaria de Saúde para ver a questão da carteirinha, né, Miguel? A gente tem que colocar isso em pauta também, assim que for possível. Para o pessoal usar nas filas prioritárias, no estacionamento prioritário, usar a sua identificação. Por quê? De novo falando, quem nos olha não nos vê, não sabe o que estamos sentindo. E muitas vezes a gente vai poder entrar sim na fila prioritária, sim, porque está na lei, já é uma lei que nos abraça nesse aspecto, porém a sociedade vai criticar. E até que se prove o contrário, a gente tem que ter uma identificação para provar para essas outras pessoas que não estamos furando fila, que não estamos querendo um benefício além, né? Verdade. Então, assim, evitar o preconceito. Bom, um ponto importante. Eu só quero abrir aqui um instante, Simone, e fazer um comentário aqui. Eu leio um comentário da Helenice. A Helenice disse assim, ó, veja bem, e vem exatamente somar aqui a preocupação com a questão da educação física, do exercício físico, perdão. Ela relata da seguinte forma: fui acometida com fibromialgia há alguns anos atrás. Já usei muitos medicamentos e hoje eu faço exercícios físicos todos os dias e com isso estou me sentindo muito bem. Né? Então isso vem ver a necessidade da gente mostrar que o nosso projeto é importante, vem mostrar que se faz necessário o Poder Executivo Municipal, né, de Paços do Lumiar, liberar essas pessoas comprovadamente que têm essa síndrome, para que elas possam fazer, pelo menos isso aqui, até onde eu sei, é um pouco mais barato, é mais acessível à população. Um exercício físico, logicamente, orientado por um profissional, para que não se faça de forma errônea, né, e complicar mais ainda a saúde. Aqui também tem a contribuição aqui da Canuze Silva. Ela colocou aqui: contribuam pessoas que vivi há anos com dores terríveis. E foi através de um encontro com o vereador Miguel que eu fui entender a fibromialgia. Parabéns, vereador. Realmente, aqui, na verdade, é uma elogia ao nosso trabalho, à nossa pessoa, porque aqui no nosso município, veja bem, você é vice-presidente de uma entidade a nível nacional. A dificuldade que você encontra diariamente em explanar, explicar às pessoas sobre o tema. Imagina em Paços do Lumiar, que infelizmente muitas pessoas não conseguem nem sequer falar o nome fibromialgia. Porque
porque é complicado. Agora, imagina buscar essa informação a respeito. Então, um comentário aqui com a nossa amiga Canuza é importante, porque eles estavam sofrendo de dores há muito tempo. Mas são dores desordenadas que você imagina outras coisas, menos fibromialgia. Eu, particularmente, tenho muitas amigas que já estão se identificando com a fibromialgia. Já estão sofrendo, já estão buscando uma resposta mais acentuada em relação a isso. Aqui meus assessores, meus irmãos, estão precisando, porque eu estou longe da terra, eu estou encaixando algumas coisas aqui. Então, seguindo ainda o comentário dela, só para eu dar uma resposta para o comentário dela também, essa é a realidade, né? Então, a gente pede, a gente sabe que criar um centro reumatológico depende de custo para o município e tudo mais, a gente tem que ver as especialidades, tem que sentar, tem que conversar em conjunto para que essa multidisciplinaridade seja incluída. Enquanto isso não acontece, eu sugiro, inclusive para você, Miguel, a inserção do pessoal da fibromialgia em projetos de idosos, em projetos na APAI. São coisas que já podem ir desafogando. Fazer um convênio com uma clínica médica, o município de Paço Lumiar, fazer um convênio com uma clínica médica onde possa ter uma hidroterapia, onde possa ter uma acupuntura, né? Então, são todas as saídas que nós buscamos. Por quê? E uma atividade física, claro, lógico, tem que ter todo dia. Por quê? Nós educamos o nosso paciente, a pessoa com fibromialgia, nós trabalhamos a questão da educação em dor. Então, não adianta a pessoa não ter acesso, não tenho dinheiro. Então, o poder público pode incentivar isso, inserindo a pessoa com fibromialgia nesses projetos que já existem. Isso. Já ajuda de uma forma emergencial esse paciente com fibromialgia até que seja criado um centro reumatológico, sabe? Essa é uma preocupação nossa, eu já cheguei a fazer esse comentário, porque nós temos, acredito que, casas de eventos aqui que podem ter um espaço aberto melhor para se fazer essa hidroginástica, fazer esse atendimento, e eu vou buscar essas informações de que maneira podem conveniar com o município em prol do benefício dos fibromialgicos, né? E aqui tem outro comentário também, do Rogleitz 37, excelente proposta, melhor ainda é saber que alguém olha por nós, já é um bom começo. É aquilo que a gente está falando. Alguém tem que iniciar, né, Simone? A gente aqui no município de Paço Lumiar está fazendo isso. Eu até convido aqui os novos colegas também para se juntarem a nós, porque quanto mais parlamentar, quanto mais autoridade política, vamos dizer assim, melhor, porque só cresce o movimento. E também, Simone, eu gostaria de dar um recado a todos os fibromialgicos, que se unam mesmo, verdadeiramente, compartilhem das suas dores, buscar o apoio de um colega, de uma colega que seja cometido com fibromialgia, que abra, não é vergonha. Vergonha, que eu saiba, é se manter anônimo, porque quanto mais se declara que se possui essa síndrome, mais cresce o número, né, de registros e, obviamente, força o poder público a tomar uma atitude direta a essas pessoas. Eu acho que é muito importante. Quando nós elaboramos o dia 12 de maio, a proposta de lei, e que virou lei, e graças a Deus você, com sua luta incessante, já tem registrado em muitos municípios do nosso estado, inclusive no próprio estado já é lei, né? É assim, sim. O 12 de maio é o grito de guerra, é o grito de dor, porque toda causa tem um dia para você falar, né? Existe um dia para tudo. Tem até o dia do abraço, graças a Deus. Então, com isso, a gente também precisava ter, no caso vocês sugeriram, a gente desenvolveu, o dia onde você pode trabalhar essas políticas voltadas, né? Os temas voltados para isso. Para não falar de forma desordenada, porque o dia do fibromialgia é todo dia. São os 365 dias do ano. Mas a gente tira um registro para poder fazer as atividades, fazer a propagação das políticas que estão sendo trabalhadas, direcionadas às pessoas. Então, aqui, mais uma vez, e esse ano, Miguel, ser repetitivo, né? A gente quer deixar aqui o nosso recado de que
no caso aqui me dirigindo às pessoas de Paço do Lumiar, que sofrem ou que conhecem alguém que sofre, que podem contar sim com o cidadão Miguel Ângelo, com o vereador Miguel Ângelo, que levantou essa bandeira, que levanta essa bandeira com relação aos fibromialgicos. E tudo que tiver ao nosso alcance, uma vez como parlamentar e cidadão, logicamente a gente assim o fará para buscar essas respostas. Hoje, graças a Deus, até onde eu sei, não tem ninguém na minha família que sofre fibromialgia. Então, eu não quero iniciar com sem saber que eu já tenho uma resposta de atendimento, de tratamento, para quando assim chegar na minha casa, chegar na minha família. Então, acho que esse é o pensamento que todos nós temos que ter com relação a isso. Eu não esperar que chegue na minha casa para daí eu começar a ter uma atitude de ação, de busca de respostas. Né? Eu tenho que buscar essas garantias. Porque nunca se sabe, Simone, você não nasceu com essa doença. Você foi acometida numa certa idade da sua parte da sua vida. E hoje você tem que conviver com isso, sem saber quando é que o poder público, quando é que a ciência, quando é que você vai ter uma resposta definitiva para esses momentos tão difíceis. E só para concluir aqui nessa parte, a gente falou muito do fibromialgico, mas como você falou, não só o fibromialgico sofre, mas toda a família sofre, né? A mulher ela sofre um preconceito muito grande, uma discriminação até da sua própria casa. Isso aí eu falo com propriedade com relação a pessoas que já chegaram até nós passando esse relato. Você mesmo, em conversas informais comigo, me passou algumas informações a respeito do preconceito que as pessoas sofrem dentro da sua própria casa. Né? Então, isso desequilibra a harmonia do casamento, a rotina da família, a questão do trabalho. As pessoas não entendem que a pessoa está produzindo um pouco porque está em gatilho de dor. Aí o patrão diz que a minha está com frescura, que não quer trabalhar, e já faz uma certa, como algum comentário maldoso, e por aí vai. Então, o principal, além da pessoa estar sofrendo da dor física, sofre também da dor psicológica. Então, tudo isso, com Simone, certeza, vem somando para que eu possa buscar essas respostas, fazer o meu papel, uma vez como parlamentar, e também como cidadão, como eu falei agora há pouco, buscando garantias através de leis, para que isso possa ser propagado e, principalmente, aumentado a nível municipal, estadual, nacional. Porque, infelizmente, o fibromialgia, assim como outras síndromes também que estão no anonimato, que precisam também desse grito de socorro, mas hoje nós estamos falando da fibromialgia, que essas pessoas possam realmente ter uma garantia, o início de uma garantia. E aí a Abrafibro tem trabalhado muito aí através de sugestões. Eu sei da sua peregrinação das câmaras municipais, no próprio governo e outros órgãos, a sua peregrinação buscando, ou melhor, levando sugestões, como vocês gostariam de ser tratados. Eu digo vocês que você é uma fibromialgia. Quais são as políticas que possam ser voltadas para vocês terem um atendimento digno e de qualidade? Então, pequeno gesto, como você falou, um simples exercício físico, como o nosso amigo aqui relatou, é importante que as pessoas possam ter. Então, assim, eu quero passar a palavra a você e depois eu gostaria da gente encerrar, porque a gente está já um tempinho no ar, né? A gente tem um tempinho, tem um tempinho certo para acabar a live aqui no Instagram. Isso. Eu quero agradecer a você, vereador Miguel, meu amigo, que virou um amigo, né? Por toda a sua iniciativa, por todo o seu carinho com a pessoa que tem fibromialgia, porque você entendeu, você viu a necessidade de dar esse acolhimento para a pessoa com fibromialgia. E esse acesso nós não temos de todos os vereadores. Tem vereadores que eu já converso há 1 ano e até agora não aceitaram o nosso projeto. Então, assim, eu agradeço demais, em nome da Abrafibro, agradeço demais o carinho com que você nos recebe, com que você recebe os nossos projetos de lei e leva adiante, porque é de grande importância para nós. A gente só corre atrás daquilo que realmente a gente precisa, não é nada para ficar de enfeite depois, é algo que realmente precisa ser usado. E realmente falar assim dessa questão, né? O tratamento do fibromialgico, inclusive dentro de casa. Esse foi o nosso tema desse ano, a nossa campanha de maio.
Apoio familiar é o melhor remédio, Sim, eu porque vi. muitas vezes esse acolhimento não existe dentro de casa. Pelo contrário, existe o julgamento. Você está preguiçosa, você não quer levantar daí, te levanta bem daí, vai fazer as coisas. Você não tem nada, pelo amor de Deus, para que é tanto remédio? Então, e daí por diante, né? A gente ouve coisas assim de ficar chocados. É, Eu, graças a Deus, eu tenho apoio familiar, minha família, graças a Deus, me entende muito. Então, eu só posso levantar as mãos para os céus e agradecer. Mas a maioria, não. E a Abrafibro está aqui para acolher, para você se sentir à vontade de chegar e conversar conosco, se sentir à vontade de colocar a sua opinião e a gente poder te ajudar. Essa nossa parte, como associação. Poder fazer o melhor por você e trazer alternativas para que haja essa melhora da limiar da dor. tá Então, assim, certo. tratar bem como ser humano é o que eu falei na mensagem de ontem. Tá Nós ótimo. precisamos de carinho, de atenção, de políticas públicas que sejam voltadas para nós, porque é muito difícil a questão da fibromialgia a nível de Brasil. Tá certo. Simone, então, com essas palavras suas, eu quero aqui agradecer e encerrar nossa live, agradecendo a todos os participantes, agradecer as mensagens de apoio, agradecer os questionamentos, pedir desculpas pela nossa ida e vinda da internet. De qualquer maneira, a nossa primeira live em relação a esse assunto. Mas aqui quero me comprometer também com todos, que voltaremos a abordar esse tema num curto espaço de tempo, que eu acho que é um tema importante, necessário, e é preciso debater. E eu acredito que até lá a gente vai ter muito mais participação, porque o tema é importante e necessário. Tá bom, Simone? Desejo para você um bom final de semana, assim como desejo também a todos que Obrigada, nos acompanharam até o para presente você momento. também. Que Deus possa nos abençoar, nos tirar dessa loucura, dessa pandemia, com saúde, paz, alegria, e que até uma próxima oportunidade a gente volta para debater. Um cheiro, um beijo no coração de Com todos e do seu em certeza. Um especial. beijo a Até mais. todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Amém. Até mais. Já pode encerrar aí, Miguel.